Muito bem, pessoal. Quando nós discutimos a questão da relação professor-aluno no contexto da prática pedagógica, isso sempre nos remete a compreender que o trabalho de ensinar é um trabalho essencialmente relacional, é um trabalho interativo. E para nós conversarmos um pouco sobre esse tema, eu gostaria de trazer para vocês a contribuição da obra de Maurice Tardif sobre o trabalho docente. Esse autor, ele vai nos dizer o seguinte: ensinar é essencialmente trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos. Então, se nós trabalhamos na formação de pessoas, basicamente, o nosso trabalho, ele por si só, já fica claro que ele se reveste de uma grande complexidade. E o trabalho de ensinar, portanto, comporta inúmeras tensões, inúmeros conflitos, e é uma relação que é determinada por fatores da própria cultura do ambiente da instituição onde se trabalha, instituição escolar, uma instituição universitária. Então, é uma relação que se dá na interação e na construção cotidiana. O autor ainda nos diz que o problema principal da docência, do ato de ensinar, está nesta interação com os alunos, em interagir com os alunos. E poderíamos pensar assim, por que isso é uma questão tão problemática assim? Ele nos coloca assim, Tardif nos diz assim: são todos diferentes uns dos outros, os nossos alunos. E ao mesmo tempo, nós temos que atender a objetivos próprios de uma organização coletiva, baseada em padrões gerais. Então, nós trabalhamos, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com a coletividade, nós também agimos sobre pessoas. Então, o ato de ensinar depende, em grande parte, do engajamento, da colaboração. E o processo de ensino, ele se articula com o processo da aprendizagem, ele precisa dialogar com o processo de aprendizagem e, principalmente, quando a docência de um professor está voltada para essa ação mediadora que ele desenvolve ao aproximar o aluno do conhecimento em si. Nós sabemos que essas relações entre professores e alunos, ela tem vários componentes. Talvez um componente que seja o mais importante seja o componente linguístico. E é o autor Jaime Cordeiro, na obra didática, que vai nos dizer: o diálogo na sala de aula, um aspecto muito relevante da relação pedagógica, se deve ao fato de que essa relação se estabelece por meio do discurso, por meio do diálogo, da nossa comunicação. Então, a nossa comunicação com os alunos, a forma como nós nos comunicamos com a turma e com os alunos individualmente, contribui para nós compreendermos como é que se estabelece essa ação mediadora do professor, essa relação de ajuda, de acompanhamento, de orientação que nós precisamos desenvolver com nossos alunos na escola. Então, por isso que quando nós estudamos o processo didático, as relações entre o ato de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, nós precisamos ter clareza da questão da própria organização, da gestão do trabalho pedagógico. Então não podemos esquecer de prever também como é que vão acontecer, como é que nós planejamos, como é que nós agimos estrategicamente no contexto das relações com os nossos alunos. E é claro que para isso nós vamos precisar nos apropriar de outras leituras, de outros referenciais, e um dos referenciais que eu trago para vocês é o referencial do professor Michel Saint-Onge, na obra O Ensino na Escola. Essa obra do professor Michel Saint-Onge, O Ensino na Escola, ele vai nos dizer que a relação pedagógica, no sentido mais amplo, ela contempla outras relações. Quando eu digo relação pedagógica, eu não estou me restringindo apenas à relação de sala de aula. Os professores estabelecem a relação pedagógica com a equipe da gestão, com todos os participantes do ambiente escolar, com os alunos, com a família dos alunos e assim por diante. Porém, quando eu tenho como princípio o aluno se relacionando com o conhecimento,
com os conteúdos que ele vai estudar, nós temos aí uma relação chamada relação de estudo. E quando nós temos uma relação entre alunos e professores, nós chamamos de relação de mediação, por ser uma aproximação que se faz entre professores e alunos no trabalho com o conhecimento. E a relação do professor em relação aos conhecimentos, nós chamamos de relação didática. Então, Saint-Onge vai nos dizer que a relação pedagógica é uma relação que se direciona para outras 3 relações distintas, mas que estão em constante interação, que seria então, retomando, a relação de estudo, a relação didática e a relação de mediação. E nesse contexto todo, o autor vai dizer para nós que o professor atua didaticamente não só no ato de ensinar em si. O professor também atua, o nosso trabalho é complexo porque nós também atuamos antes do ensino em si. Então nós temos um trabalho que nós desenvolvemos antes da ação, que nós chamamos de fase pré-ativa, que significa trabalhar, estudar, pesquisar, planejar antes do ensino propriamente dito, então a fase pré-ativa. Depois nós temos a fase ativa propriamente dita, que é o ensino em si, é o ensino em situação, é o ato de ensinar. E depois nós temos a fase pós-ativa, que implicariam todos os encaminhamentos, o replanejamento, a avaliação, a reflexão sobre aquilo que foram os pontos atingidos ou que ficaram em aberto. Então, essas 3 fases do processo didático, a fase pré-ativa, a fase ativa e a fase pós-ativa, são momentos que se articulam no nosso fazer cotidiano e, portanto, são bastante complexos. Por isso que nós precisamos estudar muito e nos apropriar deste referencial. Agora eu vou passar para vocês um vídeo onde o entrevistado é o professor Marcos Mazeto, é um pesquisador brasileiro do campo da didática e ele trabalha na PUC em São Paulo e ele vai trazer para nós nessa entrevista como ele vê a questão do papel mediador do professor na prática pedagógica. O grande problema, Silvana, que a gente encontra é que a dificuldade está na mudança de um modelo mental de ser professor. Veja, nós temos uma cultura aí, mais ou menos, de 200 e poucos anos, onde sempre a imagem do professor é aquele que dá uma aula expositiva, passando a matéria, cumprindo o programa que lhe foi dado, e o aluno ouvindo e procurando se interessar ou não. E essa imagem, essa figura, isso criou um modelo mental. E a grande dificuldade é quebrar esse modelo mental, que vai pelo seguinte, um modelo mental que já o questiona no seu papel. Afinal, o meu papel é ensinar, é ministrar uma informação, é comunicar ou é colaborar para que o aluno aprenda. O meu processo de ensino, ele só tem sentido se ele se transformar num processo de mediação pedagógica. Isto é, colocar-se para colaborar com o aluno para aprender. Aqui começa o primeiro problema. Quando o professor consegue perceber isto e mudar, se facilita a utilização de metodologias ativas, de técnicas, porque agora ele pensa, eu preciso criar condições para que o aluno aprenda. E o aluno normalmente não aprende me ouvindo. Ele aprende trabalhando, atuando comigo, com os colegas, em grupos grandes, pequenos, fora da universidade e dentro da universidade, mas ele trabalhando para aprender. E eu percebo que alguns educadores ainda têm uma certa dificuldade com o uso de técnicas na aula. Por que tem esse certo desconforto? Eu diria que o desconforto vem a partir do seguinte: parece muito fácil, a gente diz,
A gente diz, olha, essa técnica é muito interessante, essa técnica o aluno gosta muito dela, etc. E vou usá-la. Veja, qualquer técnica é um instrumento. Para que ele seja um instrumento válido, ele precisa estar adequado aos objetivos de aprendizagem. E aí a primeira problemática do professor, escolher a técnica. Mas não basta que seja adequada àquilo que ele quer que o aluno aprenda. Mas aí entram dois fatores importantes. O professor, ele vai precisar mudar o seu comportamento. Ele vai ter que trabalhar com a mediação pedagógica. Aproximar-se do aluno, dialogar, conversar, orientar, oferecer feedbacks, etc. Mas o aluno também precisa mudar a sua atitude. Quer dizer, ele precisa ser participante, ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem, da sua formação. Então veja onde estão as dificuldades. O professor tem que mudar a sua atitude de palestrante, de conferencista, de aula expositiva, para ser alguém que trabalha com o aluno. 2, o aluno tem que mudar a sua cultura, que ele vem com uma cultura de assistir aula. E ele vai ter que mudar para trabalhar. E em terceiro, o professor vai ter que dominar as técnicas, sabendo quais são as adequadas, dependendo do que ele quer que o aluno aprenda. Bem, uma das questões que a gente tinha para o senhor é justamente esse papel do aluno, porque muitas vezes o próprio aluno considera que só houve aula se o professor gastou boa parte dela falando para os alunos. Como é que a gente faz para tirar os alunos desse modelo também, que também, né, o modelo mental que a gente tem como aluno também é de quem está sentado na carteira, esperando que o professor passe esse conhecimento, né? Como é que a gente faz para que os alunos também comecem a enxergar a aula de um modo diferente? Eu penso que a primeira atitude deve acontecer no primeiro dia de aula de um curso qualquer. O professor é responsável por uma disciplina. Você vai começar um curso. No primeiro dia de aula, você deveria planejar o que eu chamo de primeiro encontro com os alunos, onde, sinteticamente, você vai se relacionar acolhendo o aluno, recebendo o aluno, procurando conhecer um pouquinho que expectativas ele tem a respeito do curso dele, ou da disciplina dele, o que ele está pretendendo na universidade, ou na escola, ou no ensino médio, onde ele chegar, acolhê-lo, e ao acolher, colocar para ele o que é que se pretende fazer naquele espaço, que é um trabalho em conjunto, visando a formação desse aluno que está ali. E começar nesse primeiro dia a dialogar com ele. O que é importante para você aprender, por exemplo, nessa disciplina? Que ideias você tem dessa disciplina? Alguém te contou alguma coisa dela? Os veteranos comentaram alguma coisa dela? Se você vai para uma carreira profissional, essa disciplina diz alguma coisa para você? Enfim, ouvi-lo e depois ir dialogando com ele, de tal forma que você, no final desse primeiro encontro, você combine, faça um acordo pedagógico, ou às vezes chamam de contrato psicológico, com o aluno. Quer dizer, o aluno e o professor se acertam no sentido de o que nós vamos aprender aqui. 2, com que metodologia nós vamos trabalhar. 3, como vai ser o processo de avaliação. E como vai ser o nosso relacionamento. No primeiro dia, você fazendo esta atividade de acolhimento e de encontro, você começa a ter as portas abertas para que o aluno comece também a entender. Ah, sim, esse trabalho que o professor está propondo é tão importante quanto. E perceba que não é só dando aula que ele é professor, né?